Prazer. Prazer, Nelson. Estou recebendo hoje aqui em casa, para um café, esse violonista brilhante, talentoso, chamado André Siqueira. Prazer, André. Prazeraço de ter aqui. Prazer meu, Nelson. Pô, maravilha. Sabe que tomar café e tocar violão são uma das três coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Assim, pô, coisa boa. A outra não cabe no programa. Coisa não... Obrigado, bicho. Pô, prazeraço, cara. Eu conheci você tocando, eu acho que foi com um trabalho que você faz com a Luísa. Luísa Borges, né? Luísa Borges. Eu acho que foi essa a primeira vez que eu te vi tocando. E logo que eu te vi tocando, assim, foi uma alegria incrível, porque é tão bacana a gente ver a rapaziada da tua geração tocando com essa consciência que você toca, com essa precisão, né, com esse timbre, com esse som maravilhoso. Muito bacana. Obrigado. Fiquei super contente e é por isso que eu quis te chamar aqui, porque, né, é bom a gente, né, poder bater um papo e falar um pouquinho, né, dessas pessoas que não são da tua geração, porque eu sou um coroa, né, basicamente. Nós temos, eu sou um coroa de cabeça também. A nossa geração. A nossa geração, Então, me conta um pouquinho, de onde vem essa história sua aí? Cara, eu comecei a tocar piano na infância, em Porto Alegre. Eu fui criado em Porto Alegre. Piano? Piano, tinha um teclado, primeiro um tecladinho, um Cássio daqueles comprado no Uruguai, assim, depois um teclado, depois um piano aí já na adolescência, já no Rio. Eu aprendi a ler, aprendia as coisas ali, criança, mas não interessava muito. A coisa de criança é um brinquedo, começou a ficar muito de estudo, sabe, de muita leitura, muita coisa, eu comecei a me desinteressar pelo negócio, lúdico assim. Mas só com 15 anos que eu pedi para os meus pais um violão. Estava ouvindo muito Beatles e Bossa Nova, assim, essas duas. Mas a tua família é uma família musical, que já tem uma coisa musical, ou você foi aquele cara que surgiu no meio do... Eles gostam muito de música, mas todo mundo gosta muito de música, mas não tem. Tem um tio, meu tio Walter, toca piano, violão, assim, nas festas de família, sempre cantou, assim, mas nunca foi... Profissional. Profissional não tem ninguém, não tem ninguém. Foi o primeiro da onde eu não sei, né, por quê. E o violão eu comecei a tocar, né, tinha revistinha, já tinha internet nesse tempo, eu tinha 15 anos. Tinha uns cifras, aquela coisa, e pegava Beatles ali, Bossa Nova, tava meio encrencado ainda. Aí eles me botaram no curso do Antônio Adolfo, no Leblon, que tem aula com vários professores, Pedro Reis, o Thiago Trajano, que até hoje trabalha junto e troca trabalhos. Você conhece o Thiago? Demais, o Thiago é um super músico. E aí, bicho, eu comecei a me interessar sério pela coisa, assim, e eu li uma entrevista, eu lembro numa revista de guitarra, assim, o Joe Satriani, sabe aquele guitarrista? Claro. E ele falando assim, fala com meus alunos sempre o cara vem tocar, às vezes o cara quer ser um guitarrista, famoso, quer ser um cara da banda tal. Ele falou, cara, primeira coisa, você gosta de tocar guitarra? Você gosta? Então, se você gostar mesmo, vai ser feliz em qualquer área que seja, né? Tocando no estádio do seu trabalho solo, de rock, não sei o quê, ou dando aula, ou tocando com cantores, tocando em peças de teatro. Tem tanta coisa que ele pode fazer. Pô, tem várias. A área é muito abrangente, né? Eu pensei, tá aí, bicho, eu comecei a me interessar pela profissão antes do lado artístico da música, assim, de olhar encarte disco, Nelson Faria de novo, sabe? Ricardo Silveira, aí, sabe, o Paul McCartney, não queria ser o Paul McCartney, eu queria ser o guitarrista do Paul McCartney, sabe? O trabalho apareceu antes, na adolescência, a coisa de tocar, isso é uma profissão mesmo, começa a ganhar um dinheirinho, um cachê, outro, é uma profissão, né? É um negócio legal. E só depois que veio... A decepção. Sim, a decepção. Essa não veio, mas... Tu teve essa decepção? Já teve? Não, nunca teve. Cara, a música só me trouxe coisa boa a vida inteira. Pois é, bicho. Só me trouxe alegria. Incrível. Desde que eu sou moleque, que eu sou de uma família, assim, muito musical, mas que também não tem nenhum profissional na minha casa, especificamente. Eu tenho um primo que é pianista, e tenho um tio-avô que é compositor e tal. Mas... a música sempre esteve muito presente na minha casa também, desde pequeno, assim, todo mundo ouvia e tal. E o prazer da música sempre foi uma coisa muito presente. E quando eu encarei a música como profissão, só me deu alegria, só me deu coisa boa. Eu criei meus filhos, foi tudo com a música. Pois é, a música me deu tudo que eu tenho. Pode ter tanta incomodação na vida, tantas coisas que podem não dar certo na tua vida pessoal, assim, mas a música é aquela coisa que não tem nada a ver com isso. Quer dizer, embora ela esteja ali, ela é a trilha sonora da tua vida, né? O que a gente toca é a nossa trilha sonora, da gente mesmo, né? Das nossas fases, né? Mas não tem por que você levar um estresse pra música, uma coisa assim. Então eu comecei a pensar o contrário, assim. Falei, cara, música
compor mais coisa e, sabe, e procurar artistas que eu tenho afinidade. Daí começou o trabalho com a Luísa Borges, começou, assim, pô, legal não ficar só nessa trabalhar, assim... Também poder pesquisar e poder... Isso, e criar, sei lá, atrás de uma linguagem, e atrás dos caras que tocam com uma... que cantam com uma personalidade própria, e como é que eles estão fazendo isso, e, sabe, tentar achar um caminho muito próprio, assim. Eu tento fazer nos trabalhos, nas gigs, né, nas coisas que eu faço, sempre botar alguma coisa que talvez só eu possa fazer, mesmo que só eu saiba disso. Né? Quer dizer, uma coisa que seja você o Nelson. Eu não quero tocar como você, assim, e embora eu possa tirar de você tudo o que você ensina, e tem livros e tudo, mas não me interessa tocar assim como você, como o Ricardo, como o Dominic Miller, como esses caras que eu adoro, assim, pô, Bill Frisell, mas não queria tocar desse jeito. Eu comecei, tô até agora nessa, não encontrei nessa... Você sabe que tem uma coisa interessante, tem uma frase que eu sempre achei que fosse do Jobim. Sempre me falaram como se fosse uma frase do Jobim. Depois, outro dia eu ouvi essa frase e disseram que era do Stravinsky. Então, eu vou falar essa frase aqui, eu não sei quem foi que falou isso. Nos comentários o pessoal bota nos embaixo, nos comentários aqui embaixo. De quem de quem é essa frase. Mas essa frase é uma frase interessante sobre composição, mas eu acho que se aplica também à forma de tocar, ao nosso estilo e tal, e as coisas que a gente faz. A frase diz assim que o compositor medíocre, ele copia os outros. Os gênios roubam. Perfeito. Isso aplica a todos, né? Porque, na verdade, quando você estuda uma coisa que alguém fez, se você simplesmente está copiando aquilo vai virar uma cópia. A pessoa vai conseguir enxergar o outro ali. Quando você consegue extrair alguma coisa, pegar alguma coisa de uma influência de uma outra pessoa, de um outro músico, não precisa nem necessariamente ser um outro guitarrista ou um violonista, pode ser qualquer músico, né? Sim. Mas você transforma aquilo numa coisa sua, né? Eu acho que nesse sentido que a diferença entre copiar e roubar. Né? Não, isso é e quando você rouba, passa a ser seu, né? Exatamente, você se apropria, né? Você se apropria. Na cara de pau mesmo. Na cara dura. E essa coisa, esse caminho passa muito pelos trabalhos que a gente faz, né? Assim como você, quer dizer, claro, você tem uma carreira bem extensa, essa coisa de tocar em coisas muito diferentes, com estéticas diferentes. Então você chega no ensaio com a galera mais roqueira, que aí não tem nada escrito, é tudo de boca, você vai para uma coisa com orquestra e vai para uma coisa, aí tem um sertanejo, aí tem, você vai indo assim, sem preconceito mesmo, o que eu posso tirar daqui? Você sempre pode tirar um monte de coisa daí, sempre né? pode. Então, guiando assim é que a gente vai, parece que você está fazendo uma salada, mas no fim das contas você vai pegar só um pouquinho daqui, um pouquinho e vai condensando. Aquilo, né? Vai virando você, né? Não sei quando que chega esse você, mas... eu acho que ele não chega, ele está sempre em construção, pro resto da vida, né? Está sempre em construção. Porque a gente é igual uma esponja pro resto da vida, você está sempre pegando as coisas. Em determinada fase da vida, às vezes a gente está mais ligado numa coisa, às vezes está mais ligado em outra. Mas, cara, você tocando é uma coisa assim incrível, super... Pô, assim, que isso. É muito bacana, porque você tem uma assinatura. Aqui você ainda não cheguei, mas você tem assinatura já. Né? Porque obrigado, quando eu ouço você tocar de cara, eu sei que é você. Né? Você dá duas notas. Bicho. O André. Que loucura. Você talvez não saiba disso, né? Mas bom saber, te agradeço. É uma coisa boa. Bacana. Falando de frases, assim, de que a gente estava falando de frases feitas, que a gente falou dessa frase que eu achei que era do Jobim, que era não sei o quê. E você falou assim, a gente sempre tira uma coisa pode tirar uma coisa. Tem uma frase que eu tenho assim, desde criança comigo, de uma música do Milton, e que ele falava assim, das sombras eu tiro o meu sol. Eu sempre achei isso uma frase assim, muito forte, né? Porque por mais sombrio que esteja o ambiente que você está trabalhando, você sempre tem alguma coisa bacana. Sempre tem uma coisa... Eu acho assim, que a gente vê o que a gente está afim de ver, né? Você enxerga aquilo que você está sintonizado. Né? Então, se você chega num lugar, por mais que aquilo não seja assim, você sempre vai encontrar um lance bacana. Não, aqui tem um cara aqui que toca um lance completamente diferente, um estilo que nem sequer eu ouço. Mas, porra, ele tem um lance bacana. Exatamente. É por aí, nesses trabalhos que a gente encontra com as pessoas tão diferentes, a gente tem que querer procurar, senão vai virar, quer dizer, ir para um ensaio ou ir para um show achando que está indo para um matador, é horrível, né? Você acordar de manhã, hoje tem ensaio. Pô, você está assim, tem alguma coisa errada com a sua profissão, né? Tem alguma coisa. Não pode ser assim, né? Muda, né? Apesar de você ser um cara da nova geração, né, de guitarrista... Nem tão nova. Já tem uma rapaziada branco, mais nova aí que você, que está começando. Que tá, super. E muito talentosa também, né? Tá vindo muita gente boa, assim. Mas às vezes a pessoa também
tá procurando os caminhos. Eu acho que hoje em dia eu sempre tive isso assim comigo, como uma coisa importante. Eu acho até por isso que eu comecei a escrever os livros que eu escrevi e tal. Porque eu sempre achei que quando eu tinha acesso a alguma informação importante, que eu tinha que compartilhar aquilo. Eu não posso ficar com isso, né? E isso eu aprendi com um professor que eu tive, chamava Joe Diorio, Joe Diorio. Grande. E ele falava um negócio super bacana. Ele falou assim, se você tem um copo cheio d'água e ele tá cheio, essa água, cara, ela vai apodrecer. Você tem que jogar essa água fora para entrar água limpa, nova. Tem que abrir espaço. Então isso é compartilhar. Compartilhar, você joga essa água, né? Tá por aí, água, né? Por aí. Jogar essa água por aí, vão deixar entrar água nova, né? Perfeito. Aqui no caso café, mas pode ser água também. Ninguém poderia sabe ser água. Né? Vou até tomar um pouco. Não, acho que é bom manter um mistério o que tem de fato aí, né? É verdade. Mas tem uma música aqui, não sei, acho que. Sonata para alguma coisa. Uma coisa, por exemplo, que me chamou a atenção no teu trabalho, como músico, é a parte rítmica. Você tem uma parte rítmica muito forte, assim, muito sólida, né? Então... eu gosto. A parte rítmica é uma obsessão nova para mim. Então, as modulações métricas, a coisa, estou estudando, mas isso está bem embrionário, assim, ainda está... chama Labangu, né? Aquela coisa de... tá meio... uma coisa aqui, uma coisa ali, tá virando... é uma pesquisa minha, assim, interna, e que eu estou incutindo nesse trabalho, obrigando os outros a conviverem com essa minha obsessão. Como a Luísa Borges, como o Danilo Caymmi, como o Carlos Malta, como todo mundo está sendo obrigado a conviver com isso. Quando a gente falou de antes sobre a assinatura, aquela coisa, sobre você fez o link que eu concordo inteiramente, da composição. Quer dizer, quando você compõe, mesmo que você não vai lançar essa música, você não vai dar um nome para mostrar para alguém essa música, todo dia, se você compor um pouco, ou frequentemente, você passa a se conhecer melhor, né? Quer dizer, compor é você escolher, né? Gosto desse som, não gosto daquele. Não, eu vou por aqui, não, aqui fica um pouco chato, então eu vou por aqui, vou por ali. Você escolhendo esses caminhos, você passa a saber qual é o seu gosto mesmo, e que fase você está, né? Eu não estou gostando nunca dessa onda aqui, mais aqui, sabe? Então, isso ajuda a improvisação, você harmoniza melhor, você harmoniza mais a ver contigo. Né? As escolhas, você faz as escolhas que você quer fazer e não as que você tem ali, eu tenho só essa aqui. Né? Depois que você já jogou fora uma, fez outra, editou uma música, você fez tanta escolha ali que na hora de tocar, às vezes com um cantor, uma peça de teatro, uma coisa assim, você tem um leque. Já tem um leque e você sabe mais ou menos o que você gosta, o que você não gosta, ou às vezes o que você tem que tocar, mas você não gosta, mas você sabe como é. Você já viu, já errou, já jogou fora. É compor, escrever música, gravar no celular ou escrever num caderninho, todo dia um pequeno exercício assim, que seja seu mesmo, 3 notinhas, seria um conselho que eu posso dar, assim, de coração. A gente podia fazer isso aqui agora? O quê? A gente podia compor uma música agora. Podia, não podia? Juntos? Dá uma nota, dá uma. Bom, bacana, vou dar outra.
Prazeraço. Prazer é todo meu, Nelson. Professor, obrigado. Beleza. Aquele começo ali na composição, a gente foi muito bom. Stravinsky, ficou Stravinsky. Eu não sabia, tu me falou que ia cair essa música. Pô, esse não, eu também não sabia.